Olá! A concorrência entre empresas é muito saudável para o consumidor, que com o poder de barganha pode escolher o melhor preço. Mas e quando as empresas se juntam e combinam preços e aí acontece como, por exemplo, o chamado cartel e deixa o comprador sem opção? A lei antitruste proíbe essa prática e sobre isso eu converso com Vinícius de Carvalho, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e com o professor de Direito da Concorrência, Francisco Todorov. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem. O truste acontece quando as empresas agem com o objetivo de desestimular a entrada de novos concorrentes no mercado, conseguindo aí um lucro futuro. Exemplo disso é quando praticam o chamado preço predatório, ou seja, dão à mercadoria um valor menor do que o custo dela, impedindo assim qualquer concorrência. O cartel é outra maneira de restringir o mercado e é identificado quando empresas do mesmo ramo igualam seus preços para não perderem consumidores ou até dificultam a entrada e sobrevivência de uma nova concorrente que queira entrar no setor. Com a intenção de coibir esses tipos de práticas, muito comuns, por sinal, nos pequenos e grandes mercados de negócios, surgiu a Lei Antitruste. Ela faz parte de uma legislação que visa garantir o respeito ao princípio da liberdade de comércio e indústria, o direito da concorrência. O ramo da informática concentra muitas ações judiciais antitruste. A Microsoft e o Google são os principais agentes dessa disputa em busca de mais usuários. Outro exemplo são os postos de gasolina, que frequentemente estão sob investigação por suspeita de formação de cartel. Bom, lei antitruste. Para quem está em casa, muitas pessoas podem nem identificar o que quer dizer isso. Agora, quando fala que é para defender o consumidor, todo mundo sabe dos seus direitos. Está totalmente ligado uma coisa à outra, né, doutor Vinícius? Eu acho que sim. Na verdade, eu não tenho dúvida de que sim. São, digamos que, instrumentos diferentes para atingir objetivos muito parecidos, né? A Lei de Defesa do Consumidor e a Lei de Defesa da Concorrência, que, enfim, a gente traduz o termo antitruste para defesa da concorrência aqui no Brasil. E por que que tem a ver, né? Porque a defesa da concorrência, no fim, quando você lida com o combate a condutas anticompetitivas, que é a função repressiva da defesa da concorrência, ou a função preventiva de evitar fusões e aquisições de empresas que gerem impacto negativo à concorrência, qual é o objetivo final disso? O objetivo final é que você viabilize uma economia competitiva, uma economia em que as empresas possam inovar, oferecer melhores produtos com qualidade mais avançada e com preços, os menores preços possíveis para o consumidor, né? Então, quanto mais concorrência, melhores preços, melhor qualidade dos produtos, mais inovação. E eu acho que isso é importante para o consumidor, de uma maneira geral, e para a economia do país como um todo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa que é importante para o crescimento econômico o aumento da produtividade das empresas, né, a eficiência econômica de uma maneira geral, isso se conquista por meio da concorrência, né? O monopólio ou o exercício abusivo de poder econômico, ele, de certo modo, acomoda as empresas, né? Ele deixa as empresas um pouco acomodadas naquela situação. Então, a concorrência, ela viabiliza esse tipo de guerra positiva entre as empresas que, no fim, redundam em melhores preços para o consumidor. Professor, a grosso modo, a lei antitruste proíbe aquela formação de preços entre empresas de um mesmo setor, é isso? Bom, essa é uma das questões que são tratadas pela lei, né? Como o doutor Vinícius colocou, o propósito da legislação de defesa da concorrência é tentar impedir deformações na estrutura econômica do país que possam gerar prejuízo à sociedade como um todo, ao consumidor em termos de preços mais altos ou uma estrutura ineficiente da própria indústria, né? Então, dentre essas deformações, talvez aquela mais conhecida seja o cartel, aquela que chama mais aos olhos e afeta talvez mais diretamente o consumidor final, né? Quer dizer, quando prestadores de serviço ou fabricantes de um produto se reúnem e fixam um preço,
eles acabam gerando um prejuízo direto ao consumidor, que tem que pagar um valor mais alto do que ele pagaria de outra forma, né? Então isso chama muita atenção. Agora, há outras maneiras, há outras condutas que possam gerar o mesmo resultado. Quando duas grandes empresas se fundem, por exemplo, e eliminam um processo competitivo que havia antes entre elas, isso pode gerar um risco do mesmo resultado, de um aumento de preço. Então, é esse controle macro que é feito pelo CAD. Quer dizer, foi colocada a questão do direito do consumidor, só para o nosso telespectador poder entender a diferença. O direito do consumidor, ele tenta resolver o problema do consumidor no micro. Quer dizer, você comprou um liquidificador, ele não funciona, você tem direitos que você, enfim, quer que sejam respeitados. O direito do consumidor trata dessa relação do consumidor com o fabricante no nível micro. O direito antitruste trata da economia no nível macro. Quer dizer, se os dois fabricantes de liquidificador se reúnem e fixam um preço, isso o consumidor final não tem como se proteger indiretamente. Por isso o Estado tem uma estrutura, que é o CAD, exatamente para fazer esse controle e impedir esse tipo de conduta num plano maior, acabam afetando da mesma forma o consumidor final. Quer dizer, são dois instrumentos bem diferentes. De certa maneira, eles buscam, ao final das contas, resultados semelhantes, que é a proteção do consumidor contra abusos praticados por esses agentes econômicos. Agora, é um crime muito difícil de ser comprovado, né? Ele é um crime que exige, basicamente, a prova do acordo. Enquanto mais você combate esse tipo de conduta ilícita, mais difícil fica para você investigar, porque os mecanismos de monitoramento e de formalização desses acordos, eles acabam ficando cada vez mais sofisticados. Então, por exemplo, já teve situações em que o CAD, o Sistema de Defesa da Concorrência, descobriu um cartel quando fez uma busca e apreensão porque achou um PowerPoint de uma empresa contratada como consultora daquele cartel. Então, era um PowerPoint que fazia o planejamento do cartel. Esse tipo de coisa já não é tão trivial assim se achar, né? Às vezes você ainda acha coisa muito evidente, mas em muitas situações você precisa da colaboração das próprias empresas que participavam ou participaram da conduta anticompetitiva para que se chegue à identificação do conluio e à identificação daqueles que de fato participavam do cartel. E isso a gente hoje consegue por meio do chamado programa de leniência, né, em que as empresas podem vir ao CAD e, enfim, confessar a conduta, dizer que participaram de um cartel, colaborar com as informações e provas, indícios sobre aquele cartel e, em troca, obter uma imunidade. Enfim, é uma espécie de delação premiada. É um programa que, quando começou no Brasil, foi visto com um certo ceticismo, né, no sentido de que, pô, será que isso vai dar certo? Não faz parte da nossa cultura jurídica, muitas vezes, esse tipo de programa. Nos Estados Unidos funcionava muito bem, mas lá era outra realidade. E, no fim, é um programa que se mostrou razoavelmente efetivo. É claro que sempre é possível aprimoramentos, a gente tenta fazer constantemente aprimoramentos, mas é um programa que hoje a gente já tem mais de 20 leniências assinadas, bem mais que 20 leniências assinadas, acho que hoje a gente está em torno de 30 por aí. E é um número que, quando você trabalha com o assunto, você percebe que cada vez mais aumenta os pedidos de leniência. Então, a gente percebe que é um programa que tem avançado. Bom, mas quando se fala em fusão, existe, como qualquer outra negociação, um risco de algo sair errado e sair prejudicando o consumidor. Por isso, a atenção com todas essas fusões. E, nesse momento, é importante a cooperação internacional, professor? O que acontece é que, em uma concentração de empresas, que é um ato jurídico legítimo, válido, sob o ponto de vista do direito civil, pode haver consequências econômicas negativas para a sociedade. Isso não necessariamente decorre de um fator internacional. Às vezes, as fusões que geram maior preocupação para o CAD são fusões locais. Se a gente for olhar grandes processos de fusão que foram analisados pelo CAD, normalmente eles envolviam empresas localizadas no Brasil, mesmo que multinacionais, mas localizadas no Brasil. Não é um ato ilícito você ter a intenção de fazer uma fusão. A lei exige a aprovação do CAD, então esse é um processo regular que é realizado
o CAD entendendo que a concentração não pode ser realizada, ou pode ser realizada, mas com modificações, ele vai exercer o seu poder legal e as empresas, então, vão se adequar ou se quiserem, eventualmente, vão questionar em juízo. Então, isso faz parte de um processo regular. É muito diferente da chamada conduta anticompetitiva, que é aquele ato ilícito e muitas vezes criminoso, no caso do cartel, que além de uma infração administrativa também é um crime, em que aí não há uma questão de uma conduta lícita que pode ter um efeito anticompetitivo. É um ato ilícito que vai ser punido, e investigado e punido, tanto pelo CAD como pela polícia, se for o caso. Então funciona de forma diferente. Agora, em relação à internacionalização, você tem razão que há grandes processos internacionais entre empresas que têm efeitos no Brasil. Fusões entre duas grandes multinacionais, europeias, americanas ou asiáticas, podem gerar uma consequência no Brasil. Então, a lei estabelece que, independente do local da realização de fusões, dados certos critérios, chamados critérios de notificação, essas operações, mesmo lá fora, têm que ser notificadas no Brasil. E isso acontece, e sempre aconteceu, desde o início do chamado controle de concentrações no Brasil, com a lei 8884, já revogada, que muitas das notificações feitas no Brasil eram de empresas, de operações realizadas lá fora. E da mesma forma, com operações brasileiras, o CAD também realiza, em relação a essas operações lá fora, a sua análise para concluir se a fusão pode acontecer ou não pode acontecer. E aí existe um grande elemento de cooperação entre as diferentes autoridades de defesa da concorrência, o Dr. Vinícius pode falar com mais propriedade que eu sobre isso, para poder facilitar esse processo de análise dessas fusões internacionais. Uhum. Em relação a isso, a questão da cooperação internacional hoje, ela existe na prática, ela realmente está acontecendo, porque as empresas, elas quase não têm mais nacionalidade, né? Como o professor disse, não precisa estar fora do país para uma empresa internacional estar aqui dentro, né? Na verdade, a defesa da concorrência, as autoridades antitruste, elas interagem muito, né? A gente tem fóruns internacionais, organizações internacionais que ajudam muito nessa interação, colaboram muito para essa interação. E existem os acordos bilaterais entre as próprias autoridades. Nós hoje no CAD temos pelo menos 13 acordos internacionais, acho que 12 ou 13 acordos internacionais com as principais autoridades de defesa da concorrência no mundo. Em vários desses acordos há previsão de troca de informações, de possibilidade de se pedir para as empresas autorização para se trocar informações confidenciais que as empresas apresentam aos sistemas de defesa da concorrência, para que não haja contradição, ou pelo menos haja o mínimo possível de contradição nas análises de, por exemplo, atos de concentração, fusões e aquisições de empresa que têm repercussão no mundo todo. Eu vou dar um exemplo, enfim, bastante hipotético mesmo. Por exemplo, digamos que a Microsoft resolva comprar a Apple, ou vice-versa. Essa certamente é uma operação que vai ter impacto no mundo inteiro. São empresas americanas que certamente teriam que notificar essa operação aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, praticamente todas as autoridades de defesa da concorrência no mundo em que haja esse tipo de notificação. Pois bem, é o tipo de análise que não tem como você fazer isoladamente. Você tem que buscar a cooperação dos outros países para entender. É um mercado super dinâmico e diferente, novo, né, que a inovação acontece a cada dia. Então não é um mercado trivial, não é um mercado como, pelo menos muito conhecido por todos nós, como por exemplo cimento, em que o produto é mais conhecido, você sabe como o mercado funciona. Então, vai exigir uma cooperação muito intensa. Então, esse tipo de situação é muito relevante para nós. Tende a acontecer, não sei se essa operação específica um dia acontecerá, é só um exemplo, mas esse tipo de situações de fusões com essa dimensão tende a acontecer cada vez mais. Há um debate no mundo, hoje um pouco adormecido, sobre a possibilidade de se criar uma autoridade internacional de defesa da concorrência, como, digamos, uma OMC destinada à defesa da concorrência, mas esse é um debate que hoje não se leva muito adiante. Enfim, os países desenvolvidos não têm muito interesse também em fazer esse debate agora, mas seria uma discussão interessante, saber se há necessidade ou se
seria importante em mercados com relevância internacional, enfim, que se houvesse uma análise desse tipo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente volta a falar sobre a lei antitruste. Não saia daí. A capital da Colômbia vai receber o segundo encontro de ciências humanas e tecnológicas para a integração no CONOSUR. No evento acontece o simpósio Direito e Saúde, Diálogos Interdisciplinares Latino-Americanos, em Bogotá, nos dias 2, 3 e 4 de maio. Informações no site www.usergioarboleda.edu.co. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Estamos falando sobre a lei antitruste, que proíbe a formação de cartéis. Converso com Vinícius de Carvalho, presidente do CAD, e com o professor Francisco Todorov. Bom, a lei antitruste existe em outros países, uma lei internacional. Como que ela funciona? Qual é a realidade dela, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande mercado? Olha, os Estados Unidos eles são conhecidos como os pais da legislação antitruste no mundo. Embora a primeira legislação antitruste no mundo tenha surgido, se eu não me engano, no Canadá, nos Estados Unidos ela nasceu no final do século XIX ainda, chamado Sherman Act, em que surgiu de uma mobilização social, né? O Sherman Act é o nome do senador Sherman, e tem um discurso muito famoso dele no momento da promulgação, da aprovação da lei, em que ele disse que a lei antitruste é uma reação ao poder econômico, à concentração do poder econômico, e ele dizia ainda que a concentração do poder econômico nos Estados Unidos, né, que era o local ali, ela era, inclusive, muito maléfica para as questões político-democráticas, né? Ela tinha efeitos negativos, inclusive, do ponto de vista do poder político, que a concentração do poder econômico levaria à concentração do poder político, e isso seria uma ameaça à democracia. Esse é um discurso bastante interessante, porque ele faz uma ligação muito direta entre democracia econômica e democracia política. E a lei antitruste nasceu nos Estados Unidos muito com essa, digamos, com esse viés mesmo, até de certo ponto de vista ideológico. E isso foi importante, né? Durante um período, a legislação antitruste nos Estados Unidos teve um papel bastante intenso na organização da atividade econômica nos Estados Unidos. A partir da década de 70, a atuação deixou de ser só uma atuação relacionada a combate a possíveis condutas anticompetitivas, mas houve a previsão específica de análise prévia das fusões e aquisições também. Antes ocorria de um jeito um pouco mais difuso, e a partir da década de 70 houve esse processo que a gente está vivendo só agora no Brasil, de análise prévia de fusões. E os Estados Unidos é um país também em que o combate a condutas anticompetitivas não se dá só por meio da ação da autoridade de defesa da concorrência. Lá é um país em que há uma cultura muito forte de ações civis também, de ressarcimento de danos, né? Porque, por exemplo, um cartel, ele não gera só um prejuízo à sociedade como um todo. Cada consumidor que pagou aquele sobrepreço por aquele produto foi prejudicado pelo cartel. Então, de certa forma, isso é uma apropriação indevida de recursos do consumidor. E nos Estados Unidos há uma cultura que ainda não é tão forte no Brasil. A gente vê algumas iniciativas esparsas, mas ainda não é tão forte, de ações civis de ressarcimento de danos. Isso ajuda muito no combate a essa conduta e incentiva com que as empresas façam a leniência, por exemplo, lá. Porque, no caso de leniência, há uma diminuição nesse tipo de ressarcimento que as empresas passam a dever para os consumidores, né? Quem faz a leniência tem um desconto em relação a isso, digamos assim. Então, é um país em que há mesmo uma legislação muito avançada. E principalmente a partir da década de 90, a legislação antitruste ela passou a fazer parte da cultura jurídica de vários países, né? Ela passou a ser estabelecida em vários países. Se a gente olha o mapa mundi na década de 80, a gente vai ver alguns pontinhos de legislação antitruste no mundo. E na década de 90 e hoje a gente vai ver que o mapa já estaria bem mais colorido em relação a isso, porque há
de fato, é uma legislação que foi difundida no mundo todo e a gente considera essa evolução bastante importante. Professor, em relação à União Europeia, tem a mesma eficiência a lei de defesa da concorrência que tem nos Estados Unidos? É interessante a evolução da questão antitruste na Europa, porque ela surge muito ligada com a formação da comunidade europeia, à medida em que esses países precisavam se integrar. Barreiras ao comércio ou restrições à competição eram um impedimento dessa integração. Então, ele surge muito ligado a isso, tanto que as normas surgem no Tratado de Roma. Então, você tem essa história ligada. Então, a partir da Segunda Guerra, você começa a ver a implementação do direito antitruste na Europa, e é uma evolução significativa. Eu acho que e esse processo é o mesmo em qualquer lugar. Primeiro você tem a lei, depois você começa a criar uma cultura, ganhar experiência com a aplicação da lei, aperfeiçoar os instrumentos e passa a ter mais credibilidade no mercado e passa a ter mais respeito no mercado. Então funciona dessa forma. Na Europa você verifica também uma grande evolução, inclusive na questão dos cartéis, que eram talvez pouco punidos na década de 70 e na década de 80, e um incremento a partir da década de 90 com o aumento do valor das multas que eram impostas. E hoje você tem na Europa um direito antitruste tão forte quanto o direito americano. Muito embora tenha uma estrutura diferente, o Dr. Vinícius falou nos Estados Unidos, a questão das ações civis sendo um papel muito fundamental. Do fato de cartel lá ser crime também, coisa que na Cartel Europa ser crime não é. na Europa, desculpa, nos Estados Unidos, na Europa não. E a Europa ser uma jurisdição em que procura mais baixar normas e objetivas para o cumprimento da legislação, enquanto o direito americano, por ser mais descentralizado, busca mais a criação das normas por meio da experiência judicial. Então, muito embora você tenha um pouco essa diferença de estrutura, na essência, o direito antitruste, Europa, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, Austrália. A Índia foi dos BRICS talvez o último país a introduzir uma legislação de concorrência recentemente, nos últimos anos. A China trouxe alguns anos atrás também. Mas a gente fala assim, como é que se aplica nos BRICS? Eu acho que talvez a questão é como é que se aplica no mundo inteiro. Uhum. O direito antitruste, ele é fundado em realidades econômicas, na dinâmica econômica. A dinâmica econômica é mais ou menos a mesma no mundo inteiro. Então, não é estranho você concluir que a lei antitruste é mais ou menos a mesma no mundo inteiro. Todas as legislações vão punir o cartel, grande parte delas vai ter um controle de concentrações, e os critérios de aplicação da lei são mais ou menos os mesmos. Não são iguais, existem diferenças aqui e ali, mas o debate é mundial. Então, a gente acompanha as decisões do CAD, até decisões do próprio Dr. Vinícius, em que a experiência internacional é muito utilizada. Então, o direito comparado no antitruste, ele é uma fonte de direito mais importante, talvez, do que em outras áreas, porque a experiência é comparável. Então, isso é muito interessante para quem atua na área, porque não basta você acompanhar o CAD. A gente tem que acompanhar o CAD, a gente tem que acompanhar as decisões europeias, tem que acompanhar as decisões americanas, tem que acompanhar o que está acontecendo na China, porque tudo isso é relevante para a sua prática, né? Então, realmente é um direito na sua essência internacional. A gente fala em antitruste, é uma palavra que no Brasil não existe. Uhum. Até ela decorre de uma estrutura jurídica, o trust americano, que no Brasil não tem também. Enfim, mas é a mostra de como isso é importado e depois adaptado, mas dos Estados Unidos e também a experiência europeia acaba sendo muito útil, mas como o direito acaba sendo muito internacional. Bom, no bloco anterior nós tratamos de como esse crime ele pode ser comprovado, né? Os senhores falaram sobre isso. E me veio a curiosidade, a punição, a partir do momento que se é comprovado o crime, quais são as punições hoje previstas no Brasil? Da perspectiva administrativa, a mais conhecida delas é a própria a multa, enfim, né, que pode variar ela tem uma porcentagem do faturamento da empresa, que na lei antiga se falava de 1 a 30% do faturamento da empresa. A lei nova, ela alterou um pouco essa base de cálculo, que é 0,1 a 20% do faturamento do grupo econômico no ramo de atividade. Enfim, é um debate jurídico em torno dessas questões, mas de fato é importante
frisar que há uma pena, né, uma pena pecuniária bastante importante que pode ser imposta, e tem sido imposta. O CAD nos últimos anos até tem aumentado, né, essas penas nos casos de cartéis. É óbvio que as empresas podem recorrer ao judiciário e há uma discussão judicial muitas vezes em torno dessas punições dadas pelo CAD. E também há outras possibilidades de penalizações também previstas na lei, como, por exemplo, a possibilidade de você, num caso de cartel, até exigir a cisão, a venda de ativos das empresas que compõem aquele cartel. Há a possibilidade de você proibir que as empresas recebam financiamento durante 5 anos de instituições oficiais. Há a possibilidade também de proibição de que as empresas participem de licitações durante, acho que, 5 anos também. E há a possibilidade de se sugerir a licença de direitos de propriedade intelectual. Enfim, há uma miríade de penalidades possíveis. Claro que em cada situação específica o CAD tem que buscar a proporcionalidade. Não faz sentido, por exemplo, faria sentido, por exemplo, no caso de um cartel, em licitações, você proibir as empresas de participarem de licitações durante um período. Agora, será que faz sentido esse tipo de penalização num cartel que não é de licitações, né? Um cartel que tem a ver com outro assunto? Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Eu agradeço aos senhores a presença aqui no Direito Sem Fronteiras, que fica por aqui. E hoje eu conversei com Vinícius de Carvalho, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e com o professor de Direito da Concorrência, Francisco Todorov. Eu agradeço também a você, que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!